Olá, amigos do universo WWE. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like e se tiver Twitter, siga-me. O link eu deixarei na descrição do vídeo. Vou dar início agora às previsões do WWE Pay-Per-View Battleground 2015, o Pay-Per-View Campo de Batalha. O evento será realizado no Scottrade Center em St. Louis, Missouri, no domingo, dia 19 de julho. Lembrando que as previsões têm um oferecimento de Funerária São João. Sua morte é nossa missão. E antes de começar, quero mandar um beijão para Serena Moraes Cherubini e um abração para o Carioca, o Vascaíno Demetrio Fischer. Vamos lá. Ao primeiro combate simples, o dono do Superman Punch, Roman Reigns, e aquele que se diz a nova cara do medo, Bray Wyatt. Semanas atrás, antes mesmo do Money in the Bank, eles já se enfrentaram e a vitória foi do Roman Reigns, mesmo tendo muita interferência dos membros da autoridade. Mas a rivalidade para o Battleground não começou naquela edição do Raw. Foi um pouco mais tarde, durante o pay-per-view Money in the Bank. Na fase final da Ladder Match, o Roman Reigns era o único que estava de pé no ringue e começou a subir na escada para pegar a maleta lá no topo. Mas de repente ficou tudo escuro e quando clareou, estava o Roman Reigns no topo da escada tentando pegar a maleta com o contrato e segurando a escada estava o Bray Wyatt. Segurando, na verdade, está errado. Ele estava chacoalhando a escada para derrubar o Roman Reigns e conseguiu fazer o que queria. O Roman Reigns caiu de cima da escada sobre a terceira corda e depois levou o Sister Abigail e rolou para fora. E nisso o Sheamus e o Neville subiram na escada e o Sheamus levou a melhor pegando a maleta. E o fato do Bray Wyatt atacar o Roman Reigns, evidentemente que irritou ele, o Roman Reigns. Então, no primeiro Raw após o Money in the Bank, o Roman veio até o ringue e disse que queria resolver a situação da noite anterior naquele exato momento, no Raw. Mas o Bray Wyatt, como é debochado, só apareceu no telão mostrando uma foto onde o Reigns está com a criancinha, numa campanha que a WWE está fazendo. É a filha dele, né? No primeiro SmackDown após esse acontecimento, durante a luta que o Roman junto com o Ambrose estavam fazendo contra o Sheamus e o Kane, o Bray Wyatt apareceu de novo no telão com a foto. E isso atrapalhou o Reigns, servindo de ajuda para o Sheamus, que chegou por trás e fez o Bro Kick para dar a vitória à sua equipe, a ele, Sheamus e o Kane. Depois ficou tudo escuro e quando clareou, estava o Reigns deitado e aquela foto dele, do lado dele, aquela foto da filhinha dele. No outro Raw, o Sheamus teve uma luta contra o Roman Reigns e o Roman abandonou a luta depois do Bray aparecer lá no telão, dando a entender que estava tomando café com a filhinha do Roman Reigns. E aí o Reigns abandonou a luta e foi atrás do Bray Wyatt nos bastidores. E aí ele achou um quarto escuro com a voz do Bray Wyatt falando não sei o que lá. Só que o barbudo não estava, mas tinha a mesinha com as xícaras e as paredes com as fotos do Roman Reigns, com olho branco, estava lá bem assustador, e estava escrito "Anyone but you", ninguém além de você, Roman Reigns. No outro SmackDown, mais uma imagem dessa apareceu, desta vez no colete do Roman. Aí ele quis ir atrás do Bray Wyatt, mas não achou nada. O Bray Wyatt está usando este mind games, na verdade, os jogos mentais para tentar virar a cabeça do Reigns, intimidar, tipo o jogo que o Undertaker fazia muito bem quando estava em plena atividade. E que o Bray Wyatt sabe fazer muito bem também. No Raw do dia 29 de junho, o Roman estava fazendo uma luta contra o Kane e o Seth Rollins. Era uma dupla, na verdade. Reigns e Ambrose contra Rollins e Kane em um no disqualification match, combate sem desqualificação. E por ser assim, o Bray Wyatt se aproveitou para aparecer no meio da escuridão e atacar o Roman Reigns de forma brutal. O Ambrose ficou sozinho e eles perderam por fim. O Roman levou mais um powerbomb do Seth Rollins e mais um Sister Abigail do Bray Wyatt. No segundo SmackDown de julho, novamente, o Reigns levou a pior. Ele estava tendo uma luta contra o Big Show, aí ficou tudo escuro e começou a tocar a música do Bray. Mas como no Raw anterior a essa edição do SmackDown, quando veio um Bray Wyatt falso que levou um soco do Super-Homem, um Superman Punch, caralho. Desta vez apareceu de novo, só que o Bray Wyatt apareceu por trás do Roman e levou um soco do Super-Homem. Mas depois o show aplicou um choke slam no Reigns, facilitando para o Bray Wyatt aplicar o Sister Abigail. Mas para não ficar tão longo o vídeo, vou falar qual a minha previsão.
Bray Wyatt é um cara desgraçado, eu odeio ele. Wyatt é lutador, fala bem, mas nojento. Ele disse que o Roman foi o cara que tirou a oportunidade dele do Money in the Bank Ladder Match, mas na verdade quem tirou a oportunidade foi o Kofi Kingston e o Kane. Os caras nada a ver desse combate, era o Kofi Kingston e Kane. Quero que o Roman vença e é isso que vai acontecer. Roman Reigns vence o combate do Bray Wyatt. WWE World Heavyweight Championship Match. Combate válido pelo título da WWE, título mundial peso pesado, envolvendo o campeão, o vendido Seth Rollins, e a besta encarnada, aquele que perdeu justamente o título para o Seth Rollins na WrestleMania, Brock Lesnar. Mas não foi ele que sofreu a contagem 1, 2 e 3, foi o Roman. Mas mesmo assim ele perdeu a luta e também o título que ele havia conquistado o ano passado depois de derrotar o John Cena no SummerSlam. Para quem não sabe bem certo o que aconteceu na WrestleMania, eu explico. A luta pelo título no evento principal estava se desenrolando bem, uma baita luta entre o Reigns e o Lesnar, um massacre que o Lesnar estava aplicando sobre o Roman Reigns, mas de repente, depois do Lesnar aplicar o F5, na verdade foi uns 3, 4 F5 que ele aplicou no Reigns, os dois estavam acabados. O Seth Rollins então aproveitou da situação e por fim aplicou o Curb Stomp no Roman Reigns para ganhar a luta e também o cinturão da WWE. No outro dia no Raw, o Lesnar apareceu e disse que queria uma revanche, uma luta pelo título no Raw, seria algo histórico, porque seria a primeira vez que o Lesnar estaria lutando em uma edição do Raw desde a sua volta em abril de 2012. Ele que desde 2004 ou 2003, acho que 2004, ele não luta mais em Raw. Mas isso não aconteceu. O Rollins disse que ele aceita a revanche, mas não aquela noite. Não aceitou aquela noite e isso causou uma fúria no Lesnar, que bateu nos seguranças do Seth, no cameraman e até no Michael Cole, e após isso ele foi suspenso. Eu falo isso porque até agora ele não teve a revanche, mas continuaremos com os fatos. No Money in the Bank, o Seth Rollins teve que lutar sozinho, sem a presença de seguranças e nem do diretor de operações Kane. E ele, de forma meio polêmica, na verdade, não tem polêmica, a sorte estava do lado dele e ele conseguiu pegar o cinturão quando os dois caíram da escada, caíram juntos da escada. Ganhou de forma justa. Essa que era a revanche do Dean Ambrose, que havia ganhado o título no Elimination Chamber, mas como teve aquela confusão com o juiz, ele não ficou com o título. Continuaremos. No primeiro Raw, após o Money in the Bank, a autoridade foi até o ringue para revelar a decisão. Quem será o adversário do Seth Rollins no Battleground? Havia sido dito durante aquele Raw sobre o Kane, sobre o Dean Ambrose e até daquele careca, o Joey Mercury. Mas é claro que esse último é brincadeira. Então a Stephanie e o Triple H vieram e disseram que nenhum dos nomes especulados enfrentariam o Seth pelo título no Battleground. E isso deixou o Seth feliz. E pelo fato do Ambrose não ter a chance, o Rollins ficou contente. Já que o Ambrose impôs grandes dificuldades no Elimination Chamber, como no Money in the Bank também. Só que, então a pergunta estava no ar. Quem seria o adversário? E aí aquela música que gela os caras, trocou a música da besta. Here's come the pain. Aqui vem a dor. Brock Lesnar. Naquela noite o Lesnar veio e não atacou, mas foi então confirmado que ele é o adversário pelo WWE World Heavyweight Championship no pay-per-view Battleground. No Raw da outra semana, o Brock Lesnar deu início ao show e teve que pedir desculpas para o JBL e o Michael Cole sobre aqueles acontecimentos no Raw pós-WrestleMania para ter o direito da luta pelo título no evento principal do Battleground. Ele pediu e, evidentemente, as desculpas foram aceitas. Quem não vai aceitar as desculpas do Brock Lesnar? E na parte final desse Raw aconteceu algo que é difícil acontecer. O Brock Lesnar levar a pior. Além disso, levar uma tremenda surra. Claro que foi 3 contra 1. O Seth, o Kane e o Joey Mercury. Porque o outro foi machucado pelo Lesnar. Kane pelo menos se vingou do meio-irmão Undertaker. Aplicou 2 chokeslam no Brock Lesnar. Não foi chokeslam em qualquer um. Foi num monstro quebrador de ossos, Brock Lesnar. Eu não vou relatar todos os acontecimentos desde o Money in the Bank, porque é mais de um mês de espaço de tempo até o Battleground, do dia 19 de julho, que é amanhã. Temos uma ideia do que pode acontecer já. Brock Lesnar fez já aparições. A autoridade enviou uma mensagem ao Lesnar. Lesnar, no evento ao vivo, também mandou uma mensagem destruindo o New Day, o Kofi Kingston, o Xavier Woods e o Big E. E a previsão que eu tenho para este combate é que o Brock Lesnar destrua o Seth Rollins, faça nele uns 50 German Suplex,
Estou exagerando um pouco, mas vai ser bastante German Suplex que o Seth vai levar. Pode ser que o Seth retenha o título perdendo por desqualificação, já que a luta será normal, sem estipulação. Se os seguranças interferirem, acho que isso não será possível, porque o Jamie Noel machucou as costelas. Não, as costelas não. Disseram que quebraram o braço, mas isso é mentira, claro. E o Joey Mercury teve algumas pequenas lesões depois daquele suplex que ele levou em cima do Cadillac no segundo Raw anterior ao Battleground. É uma hipótese que não pode ser descartada. O Brock Lesnar não ganhar o cinturão ou o Seth reter o título com interferência de alguém, talvez a autoridade, o Triple H, né? Mas eu não aposto muito nisso, não. Eu acho que o Lesnar ganha a luta. E futuramente o Sheamus usará a maleta contra o Lesnar. Não sei ainda qual o pay-per-view, mas pode ser este ano já. Então a previsão é: Lesnar ganha e se torna o novo WWE World Heavyweight Champion. E antes de terminar esse segmento, só uma coisa que surgiu nos últimos dias e eu gostaria de dizer. Está nesse panorama, nesse segmento do WWE World Heavyweight Championship. A volta do Undertaker, pelo menos. Do Sting eu não sei. Sting realmente eu não sei. Mas o Undertaker dizem que ele pode voltar e atacar o Lesnar depois que ele conquiste o título nesse domingo no Battleground. Aí o Sheamus usa a maleta e se torna campeão. São rumores que não podem ser descartados, mas veremos o que pode acontecer. United States Championship Match. Combate válido pelo título dos Estados Unidos. John Cena contra o ex-campeão do NXT Kevin Owens. Na verdade, no Battleground será a terceira vez que eles irão se enfrentar. Por enquanto, está empatado 1-1, uma vitória para cada lado. Então, esta terceira luta será um tira-teima de quem é melhor. E, evidentemente, valerá o título. Claro que, como wrestling, o Kevin é um ótimo lutador, mas como pessoa é um lixo, como disse o próprio John Cena esses dias atrás em uma edição do Raw. Então, vamos voltar à primeira luta entre os dois. Foi no dia 31 de maio, na volta do pay-per-view Elimination Chamber. Foi uma baita luta e o Kevin Owens teve uma grande vitória. Só que o combate não era válido pelo título dos Estados Unidos. No Money in the Bank aconteceu a revanche e novamente sem título em jogo. E de novo uma baita luta, um baita combate. Melhor que no Elimination Chamber, na minha opinião. E este combate foi vencido pelo John Cena. No primeiro Raw após o Money in the Bank, o Kevin Owens queria mais uma luta, só que dessa vez a luta teria que valer o título dos Estados Unidos. Uma semana depois, no outro Raw, o Kevin Owens teve uma resposta positiva. O Cena disse que aceita a luta e que no Battleground ele vai chutar o traseiro do Kevin Owens. Kevin Owens, Sunday, 19 and Battleground, I will kick your ass. Assim disse o Cena. No Raw do dia 29 de junho, o John Cena fez uma Open Challenge, como vem fazendo em quase todas as edições do Raw desde a WrestleMania. E foi surpresa o Kevin Owens aceitar inicialmente. Inicialmente só porque depois ele disse que vai lutar pelo título, mas no Battleground. Quem foi o oponente do Cena naquela noite foi o Cesaro, então. Boa luta, mas depois o Kevin interferiu e a luta terminou em desqualificação. Kevin Owens aproveitou para aplicar o Pop-Up Powerbomb no Cesaro e também no John Cena. No primeiro Raw de julho, nova Open Challenge. Desta vez, quem aceitou foi o próprio Kevin. Ele iria lutar mesmo, mas o Cesaro impediu. Então, Cesaro versus Cena aconteceu de novo. Baita luta extraordinária, Cena venceu, mas foi um espetacular combate, melhor mesmo que o anterior. Depois do término, Kevin invadiu, tentou o Pop Powerbomb no Cena, que já estava acabado, mas acabou levando o ajuste de atitude do Cena. Vamos à previsão. Está na cara que o Kevin Owens vai ganhar o combate e conquistar o título dos Estados Unidos, e foi justamente por isso que ele perdeu o cinturão do NXT para o Finn Balor lá no Japão. Evidente que eu vou torcer para o Cena porque eu gosto dele, mas dessa vez o Kevin Owens ganha. Tem pessoas especulando por uma tripla ameaça pelo título no SummerSlam em agosto. Cena versus Owens versus Cesaro. Acho uma ótima ideia e tomara que o Cesaro conquiste o título. São rumores que provavelmente irão acontecer e eu deixarei para falar mais tarde sobre o assunto na previsão para o SummerSlam. Talvez o Cesaro interfira no Battleground, é uma possibilidade que não pode ser descartada. Singles Match, combate simples. Randy Orton versus Sheamus.
o Mr. Money in the Bank 2015, depois do Money in the Bank no primeiro Raw, Sheamus teve uma luta contra o Randy Orton. A luta estava se desenrolando bem, mas o Sheamus pegou uma cadeira e a luta terminou em desqualificação, vitória do Randy Orton. Mas levou uma tremenda surra do Guerreiro Celta. No Raw da semana seguinte, ou 2 semanas depois, não lembro bem ao certo, o Orton teve a oportunidade de revanche, mas fez a mesma coisa que o Sheamus fez. Pegou uma cadeira, perdeu por desqualificação, mas se vingou de uma bela de uma surra no Sheamus. No primeiro Raw de julho ele voltou, o Randy fez seu retorno, após alguns dias de folga, e atacou o Sheamus. Terminou o ataque com um RKO para cima do pica-pau irlandês. Na verdade, ele pegou uma folga depois de perder um combate para o Kane, é isso aí. Agora que eu me lembrei, uma edição do Raw, e nesta luta o Sheamus interferiu e aplicou o Bro Kick, já que o Kane, que é diretor de operações, decidiu que o combate seria no holds barred. E então, após isso, o Randy saiu para fazer seu regresso no começo deste mês de julho. Então vamos à previsão. É uma luta difícil de dar palpite. Randy Orton é um superastro tradicional na história da WWE, tem vários títulos mundiais. E o Sheamus é o Mr. Money in the Bank, senhor dinheiro do banco. É um cara associado à autoridade e sempre é difícil ganhar da autoridade. Dean Ambrose e Roman Reigns sabem muito bem como é. A última vez que o Randy lutou contra um Mr. Money in the Bank em um pay-per-view foi na WrestleMania 31, quando ele enfrentou o Seth Rollins, que era o detentor da maleta, da pasta, e venceu ele com um belíssimo RKO. E como eu disse antes, é um resultado difícil de se prever, mas chega de conversa, eu acho que Sheamus vence o combate mesmo eu torcendo para o víbora Randy Orton. Tag Team Championship Match, combate que será válido pelo campeonato das duplas. Os campeões, aqueles que ganharam os cinturões no Money in the Bank Titles, uniu e Darian, os Prime Time Players, contra os caras da New Day. Nunca se sabe quem é a dupla no Extreme Rules foi o Kofi e o Big E. E aí, numa trapaça, o Xavier entrou e interferiu sem que o juiz percebesse. No Elimination Chamber, os 3 lutaram. E no Money in the Bank, a dupla foi formada pelo Xavier e pelo Big E, já que o Kofi Kingston lutou ladder match pelo contrato. Esta formação perdeu os títulos. No Battleground será a revanche para os caras da New Day, uma revanche do Money in the Bank. Esta luta foi confirmada no segundo Raw após o pay-per-view Money in the Bank, no dia 14 de junho. Em outras edições do Raw, eles tiveram algum enfrentamento, mas não muito forte. A bronca não foi muito forte, é do tamanho do título. Não é muito grande o título, então não tem umas broncas tão grandes. Vamos então à previsão do combate. A previsão que eu tenho é que os Prime Time Players vençam a luta e retenham os campeonatos. E tomara que acabe logo essa New Day. Muito podre esse trio. New Day sucks mesmo. E pessoas na época da criação do trio dizendo que New Day seria o novo The Shield. Só pode ser zoeira mesmo. Então,